A taxa Selic está em 10,5% e a nossa taxa de juros acumulada, que é o IPCA, está em 4,2%. A gente tem uma diferença de mais de 6%. E a principal explicação dessa taxa Selic, ela continuar alta, mesmo com o cenário de inflação relativamente estável na casa dos 4%, é o risco fiscal do Brasil. Só no primeiro semestre, o Brasil já gastou muito mais do que a arrecadação. O estouro desse teto fiscal faz com que exista um risco ainda maior. E por isso a nossa Selic ela permanece já pela segunda vez consecutiva em 10,5%. E a expectativa é que essa taxa ela ia reduzir bastante ao longo de 2024, talvez chegar na casa dos 6% no final do ano. A gente vê uma frenagem dessa redução exatamente pelo risco fiscal. E por um lado isso é favorável, porque como a gente viu no último vídeo que eu gravei, a gente teve um grande aporte de capital estrangeiro. Isso porque a taxa de juros americana ainda continua estável e essa diferença entre a inflação e a taxa de juros no Brasil tem se tornado um certo atrativo para o capital estrangeiro. Então, por mais que os Estados Unidos seja um país muito mais estável economicamente e politicamente, essa diferença entre as taxas de juros acaba sendo atrativa para os investidores estrangeiros. E nesse cenário em que a taxa de juros brasileira ela realmente possa vir a cair, o que vai acontecer? Taxa de juro cada vez menor significa que a renda fixa vai pagar menos. E isso é um prato cheio para renda variável começar a crescer. Da renda variável, nós temos os fundos imobiliários. Boa parte dos fundos geralmente são atrelados a papéis, ao CRI e aos CRAs. E com a taxa de juros caindo, existe um movimento natural desses fundos também começarem a pagar menos dividendos. Então, para quem gosta de fundo imobiliário, provavelmente com a taxa de juros ela reduzindo, deve ver um movimento de queda também, principalmente de fundos imobiliários de papéis. Uma outra parcela grande da renda variável são as ações. E juntando o fator da redução da taxa de juros, aporte de capital estrangeiro, é natural de que o investimento vá para as empresas. E a melhor forma de você se tornar sócio de uma empresa ou participar de uma empresa é comprando ações. Então, pode sim existir um movimento natural das nossas ações começarem a ter uma boa valorização. Nós já estamos nas nossas máximas do Ibovespa, que é o índice que representa a nossa bolsa brasileira, e pode ter uma grande oportunidade aí para você que ainda não investe, começar e aproveitar essa subida da nossa bolsa. E como que você pode fazer a compra de ações? Se você nunca comprou ação, você precisa de uma estratégia. E eu vou te dar aqui 4 possibilidades. A primeira é fazendo uma análise técnica, que basicamente é olhar o gráfico das ações e verificar ali no contexto, usando algum indicador, qual que seria um momento interessante de fazer sua entrada. Mais do que fazer a entrada, importante saber se essa estratégia ela é lucrativa com o passar do tempo e, de preferência, se você é iniciante, adote estratégias que você tenha muito claro para você o seu ponto de entrada, o seu ponto de saída e, de preferência, algum stop. Que em um momento de emergência, se o movimento do preço for contrário àquela sua expectativa inicial, que você tem um momento de saída emergencial também. Uma segunda forma de você também investir na nossa Bolsa Brasileira, se você não quer fazer nenhuma análise ou entende que não tem tempo ou habilidade para poder fazer isso, como eu disse para vocês, nós temos o índice, que é o Ibovespa, que ele representa todas as nossas ações, a maior parte delas, são mais de 200 ações na sua composição. Você não consegue diretamente comprar um índice, mas você consegue comprar um título de renda variável, que nós chamamos de ETF. Existem alguns deles, e o mais conhecido é o BOVA11, que ele representa exatamente esse título. Então, se a nossa Bolsa Brasileira ela vai crescer, quer dizer que esse índice também vai aumentar. Comprando o BOVA11, você consegue aproveitar. E as outras duas formas de você investir, existem alguns sites que você consegue consultar. Um dos que eu já utilizei aqui no site é o Status Invest. Você consegue entrar lá e fazer uma espécie de busca avançada. Nessa busca, você consegue extrair uma planilha com alguns indicadores de ações
E, como eu disse, são duas estratégias. Uma das estratégias, você pode pegar aquelas ações que pagam mais dividendos. Baixando o relatório, você consegue listar ali do maior para o menor quais são as ações que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. E com a expectativa que elas continuem esses pagamentos, você compra ações visando os dividendos. E o último fator que também tem a ver com esse relatório que você consegue exportar, assim como você pede para listar do maior para o menor em relação aos dividendos, você pode verificar o lucro por ação das ações. Em tese, aquela empresa que é mais lucrativa, ela consegue ter uma melhor valorização. Qual investidor que não gostaria de se tornar sócio de uma empresa lucrativa e que tem uma boa perspectiva de lucro ainda futura? E é claro, lucro por ação vai te dar um direcionador. O interessante é depois você pegar algumas dessas ações e investigar um pouco mais os outros indicadores financeiros para verificar a saúde financeira daquela empresa e comprar, então, empresas lucrativas. E só aqui a gente viu, então, 4 pequenas estratégias para você conseguir começar a comprar suas primeiras ações. Eu, particularmente, já invisto nas ações há um certo tempo. Eu realmente acredito que as ações são uma boa forma de você conseguir diversificar na renda variável. Eu espero que você esteja preparado para surfar esses bons momentos ainda que nós temos na nossa Bolsa Brasileira. Se esse vídeo fez algum sentido, deixa nos comentários e deixa aquele like que nos ajuda bastante. E nos vemos numa próxima.